Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. O programa do Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar. Hoje assinala-se o Dia Mundial Sem Tabaco e este vai ser o primeiro assunto do programa desta segunda-feira. Deixar de fumar é muito difícil, mas é possível. Vamos saber como. É por isso nossa convidada, a doutora Raquel Marques, diretora clínica da Health With Us e médica especialista em medicina geral e familiar, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar aqui connosco, Sra. Doutora. Eu comecei este texto por dizer que o tabagismo matou 7,7 milhões de pessoas a nível mundial em 2019, portanto, mais de metade de Portugal, digamos assim. Deixar de fumar é assim tão difícil, porquê? Olá, boa tarde. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Na verdade, o tabaco é o fator de risco para 6 das principais causas de morte no mundo. Portanto, é normal que este número realmente seja assustador. E é sem dúvida que deixar de fumar é o melhor tratamento preventivo para todas estas doenças que estamos a falar. Porquê que é difícil? Porque o tabaco apresenta uma dependência muito importante, que é uma dependência à nicotina. Claro que isso é apenas a parte biológica do deixar de fumar, porque se fosse só pela dependência da nicotina, havia um comprimidinho mágico que nós receitávamos, adeus dependência à nicotina, e o processo tornava-se mais fácil, que é muitas vezes uma das crenças dos nossos fumadores, é que realmente os tratamentos com fármacos são milagrosos. Ajudam, mas um grande problema que torna tão difícil deixar de fumar é o vício mão-boca, ou seja, é a dependência que nós criamos do tabaco na nossa rotina. São muitos anos a fumar, a maioria dos nossos fumadores, não é? São 50 anos, 20, 60 anos a fumar e associam o tabaco a uma rotina, ao seu dia-a-dia, tal como nós, não fumadores, fazemos pausas e fazemos alguma coisa que gostamos, não é? Ou vamos a um site ver roupa, ou vamos consultar receitas, o que for, claro. E eles estão associados ao tabaco. E então é uma rotina, é um amigo, entre aspas, que muitos referem, e daí ser tão difícil deixar, porque mudar rotinas, estilos de vida, é muito difícil. E ao fim de tantos anos ainda mais difícil é, muito não é? mais difícil. Por isso vemos várias pessoas às vezes só com o cigarro na boca, propriamente sem o estar a fumar, não é? A inalar, mas só com aquele cigarro na boca, porque diz precisamente é o vício de ter o cigarro, não é? É o gesto de pegar no cigarro, de colocar na boca, de acender o cigarro, e mesmo agora com o tabaco aquecido acaba por não termos que acender com isqueiro, não temos aqui o queimar, mas temos aqui a questão do aquecer, é o heat not burn, que é o tabaco aquecido, mas que na verdade implica um gesto também de clicar no botão, de acender, não é? De ter aquele gesto. E isso está, é mecanizado, é como andar de bicicleta, é como conduzir e faz parte do dia-a-dia. E daí ser difícil. Agora, não é impossível. E a ideia que muitos fumadores têm é que é muito difícil. Claro que vai ser difícil porque estamos a contrariar algo que estamos habituados a fazer, mas não é de todo impossível, de maneira nenhuma. Com as estratégias certas, com o acompanhamento adequado, é possível deixar de fumar sem ter muita dificuldade e depois respeitando o tempo que cada um precisa para isso, porque somos todos diferentes. Todos os fumadores são diferentes e temos que respeitar o tempo e as necessidades de cada um. E daí que personalizar o tratamento é sempre a melhor forma, mas é possível deixar de fumar e com tranquilidade e fácil. E já lá vamos saber como e porquê. Pela sua experiência, Sra. Doutora, há mais pessoas a querer deixar de fumar ou a começar a fumar, uma vez que estes números são assustadores? Infelizmente, agora com os novos produtos derivados do tabaco, e estamos a falar muito do tabaco aquecido, estamos a perder um bocadinho a nossa luta nos jovens, porque infelizmente durante muito tempo, aliás, felizmente, conseguimos sensibilizar os jovens para não fumar sempre com o tabaco convencional, a imagem, as patologias associadas ao mesmo, mas na verdade com o tabaco aquecido e o facto de ser tão apelativo, tão friendly a nível de uso e de não se sentir o cheiro, de conseguirem até esconder dos pais mais facilmente o vício, está a ser um bocadinho mais complicado gerirmos os novos consumos. O interesse em deixar de fumar aumentou imenso e principalmente desde esta nossa pandemia com o Covid-19, que infelizmente já está entre nós há mais de um ano, e nessa altura notamos uma grande procura para deixar de fumar, não só pela preocupação pela saúde, mas também pelas questões económicas. Esta pandemia veio afetar muito a economia e, nomeadamente, os custos familiares. E o tabaco tem um custo, um peso no orçamento. Para quem fuma, por exemplo, um maço, que não é assim tão incomum, um maço de cigarros, é um peso orçamental grande.
Ora, e falamos aqui 2 pontos muito importantes. Primeiro, queria abordar consigo a educação nas escolas, se de facto aquilo que estamos a ensinar aos alunos, aos mais novos, é suficiente para que tenham hábitos saudáveis, ou pelo menos não comecem a fumar, e depois vamos abordar a pandemia. Perguntava-lhe como é que está a ser gerida esta informação nas escolas. Assim, neste momento, com a época da pandemia, tudo foi muito comprometido, porque muita da educação feita nas escolas partia de equipas dos centros de saúde e na verdade, houve um grande compromisso da ida às escolas, das sessões de grupo, do ensinamento. Tudo o que é promovido online para os jovens, já com tanta informação na escola, aulas online, trabalhos online, é muita coisa online para eles, para absorverem tudo. Claro. E, portanto, esta temática acabou por ser um bocadinho... não é abandonada, mas não tão intensiva como deveria ser. Foi mais esquecida um pouco. Na verdade, temos que incidir mais sobre o tabaco aquecido, que é a grande novidade e que eles acabam por ter também acesso, apesar de não poder ser vendido a menos de 18 anos, vemos cada vez mais adolescentes a adquirir esse tipo de produtos e, portanto, a educação nas escolas tem que, sem dúvida, ser reforçada. Agora, na minha opinião, acho que as campanhas poderiam ser um bocadinho mudadas e já estou também a tentar dinamizar isso, porque, na verdade, chamar a atenção aos jovens de que faz mal à saúde não é propriamente o trigger que eles precisam, porque eles são jovens, não pensam em morrer, portanto, não pensam em ficar doentes. Apelativas. Nós temos que ir por outros caminhos, como, por exemplo, a dependência que eles têm do cigarro. Por exemplo, os custos financeiros que isso tem para eles. Um jovem que deixe de ter esses custos e que passa a ter a liberdade de não ter dependência de nada, gera a sua vida como quer, que é como eles que tanto querem, ter liberdade e gerir a vida como querem, e ao mesmo tempo canalizar esse dinheiro para outras coisas. Já tive adolescentes na consulta que foram em viagens com os amigos com o dinheiro que pouparam, porque em grupo decidiram deixar de fumar e passaram umas férias muito bonitas, por exemplo, em Cabo Verde, isto vamos falar de jovens de 18 anos. Portanto, acho que é mais apelativo por aí do que da doença. Depois, além da intervenção nas escolas, temos o exemplo em casa. Um grande problema que nos debatemos é a aceitação social do tabaco. Os pais fumam em frente às crianças, por mais que não fumem no carro ou em casa. E este ato que as crianças veem desde pequenos, o ato tão simples de pôr um cigarro à boca, faz com que crie uma aceitação na sua vida muito grande, que seja uma questão de normalidade. Portanto, que mais facilmente, apesar dos pais dizerem não fumes, eles veem os pais fumar. Veem que os pais não lhes acontece nada, acabam por experimentar e manter o hábito. E por isso o exemplo em casa, o facto dos pais deixarem de fumar e deles perceberem o porquê e que não está correto, também é muito bom e seria um passo muito importante. Imagino eu que durante esta pandemia foi mais difícil para as pessoas deixar de fumar. Num conceito em que estavam em casa, não tinham tanta coisa para fazer e, portanto, iam fumar um cigarrinho, como às vezes ouvimos dizer, à varanda ou cá fora, num passeio higiênico, aproveitavam para fumar o cigarro. Corrija-me se estiver errada. É verdade, é verdade. Nós, na verdade, não só as pessoas quiseram deixar de fumar por isso, exatamente por estarem em casa muito tempo, mas até pelas próprias vicissitudes da vida. Muitas pessoas ficaram em layoff, ficaram desempregadas, tiveram as suas próprias empresas a fechar, espaços que tinham a fechar e apesar de economicamente não estarem bem, o stress que isso criou, a angústia, a depressão, claro, a ansiedade, acabou por gerar maior consumo ou pelo menos a incapacidade de saber lidar com esses problemas para deixar de fumar. E isso foi um desafio muito, muito, muito grande. Aliás, eu digo-lhe que a única consulta que ficou a funcionar, e estamos aqui a falar na secção pública, porque a nível da minha empresa, da Health With Us, tivemos sempre disponíveis o tempo todo para ajudar a deixar de fumar, mas a nível público, na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, fomos a única consulta pública a funcionar em época de pandemia, a nível nacional. E então, de março a junho, estivemos em modo não presencial, e depois, a partir de junho, retomamos a parte presencial e os fumadores notaram muito apoio da nossa parte. E o feedback que fui tendo é que o estar em casa, o ter os filhos em casa, toda a dinâmica familiar em casa todos os dias dificultou. Agora, com o apoio certo, e nós ligávamos de 15 em 15 dias a todos, eles conseguiram ultrapassar e, obviamente, com outras medidas também importantes. A ansiedade, quando é mantida no tempo, torna-se patológica e, portanto,
muitas vezes temos que abordar a ansiedade de outra forma, com algum tratamento específico de forma curta, para ajudar a ultrapassar também. Muito bem. Já fizemos aqui uma breve introdução a propósito do dia de hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, e vamos agora falar das consultas de cessação tabágica, em que consistem, mas antes disso vamos espreitar um testemunho, precisamente com a doutora também, o testemunho de uma jovem que deixou de fumar em 2017 e nunca mais voltou a fumar. Fomos acompanhar uma consulta com a doutora Raquel.